Fala pessoal, bem-vindos ao canal Radar Político. E essa notícia vem diretamente com o André Marcília. Ditador acaba com eleições na Nicarágua. Lula fará igual, será? Fiquem até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para o André Marcília. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. E já se inscreve, ativa o sino e compartilha esse vídeo para que chegue a mais pessoas. Sem mais enrolações, vamos à matéria. O aliado histórico do PT, Daniel Ortega, decretou o fim das eleições na Nicarágua. Não tem mais eleição. Desde 2007, Ortega está no poder e agora avisou que não vai haver mais eleições no país. E a justificativa foi uma que você já deve ter ouvido em algum lugar: a defesa da soberania nacional. Já ouviu isso? Bom, então se você ouviu, a pergunta que você deve fazer é: será que o que está acontecendo na Nicarágua, será que alguém de decretar o fim das eleições pode também acontecer por aqui, pelas pessoas que pensam aqui mais ou menos da mesma forma que o Ortega, o Lula aqui e o Ortega lá? Eu vou te responder isso agora. Bom, o Ortega anunciou, como todos sabem, vimos na imprensa, o fim das eleições. Não vai ter mais eleições na Nicarágua. Ellos agazapados, ya quisieran ellos ganar elecciones para hacer reales con las escuelas. Pero que se olviden, aquí no volverán a haber elecciones, no volverán a haber elecciones, para que por ahí intenten ellos. Isso para a oposição nunca mais chegar ao poder. Se você olhar aqui para o Brasil e fizer o comparativo, tem muita gente, não tem? Da mídia, da esquerda, que acha que a oposição chegar no poder é também um ato antidemocrático, não é? Eu vi outro dia aquele ator Pedro Cardoso falando o seguinte: olha, a gente tem duas opções, ou o PT ou o fascismo. Quer dizer, para ele tudo que não é PT é fascismo. Então, meus caros, tem muita gente pensando assim, que a oposição chegar ao poder é um perigo. Um ex-ministro do Lula chegou inclusive a dizer isso, que é um perigo, um rompimento à democracia se a direita chegar ao poder. Não é um discurso diferente do que foi feito na Nicarágua desde a chegada de Ortega ao poder. E aí, depois disso, depois que ele chegou ao poder, ele começou a prender os seus adversários. Já viu isso acontecer em algum lugar aqui no Brasil? Bom, pelo menos lá talvez os advogados, não é, dos presos possam visitá-los. Aqui também tem acontecido algo bastante próximo disso, e lá eles também cooptaram o judiciário para que o judiciário fosse parte do governo. Será que aqui já aconteceu isso? Bom, a gente tem falado muito em consórcio estatal também aqui no Brasil. E a cereja desse bolo é que o PT aplaudiu o Ortega e aplaude tudo quanto é ditadura aqui na América Latina, fora da América Latina. Então, meus caros, o ponto é o seguinte: hoje, dentro do contexto em que nós estamos, dentro do contexto em que nós vivemos, de um país muito grande, uma oposição que não se curvou, uma imprensa que, embora seja muitas vezes quase estatal, mas há ainda polos de independência, enfim, há uma resistência institucional à tentativa das esquerdas fazerem aqui no Brasil o que o Ortega, que é de esquerda, fez na Nicarágua. Essa resistência é o nosso respiro, é o nosso fôlego, é o nosso alívio. Mas se nós desistirmos, se você que está aí deixar também de acreditar, deixar de buscar fazer com que a voz da dissidência seja ouvida, enfim, não ligar mais para as eleições, achar que é tudo mais do mesmo, talvez haja uma tal curvatura ao que está aí, que nós cheguemos em algum momento a uma situação como essa. Veja como a história, como os fatos são semelhantes. As esquerdas pensam basicamente da mesma forma. Se eu estou no poder, é democracia, eu posso fazer o que eu quiser. Se eu estou fora do poder, é fascismo. Então, se é fascismo, eu posso ser truculento e combater o fascismo da forma que eu achar que devo. Se eles estão no poder, ninguém pode combater porque é democracia, né? Eles são café com leite. Se eles estão fora do poder, eles podem fazer o diabo, que tá tudo certo, porque o outro é o fascista. Então, esse tipo de lógica levou Ortega a agora decretar o fim das eleições. Tomara que no Brasil a gente não chegue a isso, mas os fatos mostram que é muito possível que, se a gente deixar, isso pode acontecer. E vamos com mais notícias no site Poder 360. Salles diz que não é burrinho
Presépio de Bolsonaro, candidato ao Senado por São Paulo, afirma que tem gratidão e admiração pelo ex-presidente, mas não concorda com tudo. Ricardo Salles afirmou que tem grande gratidão e admiração por Bolsonaro, mas diz que sua relação com o ex-presidente não significa apoio automático a todas as suas posições. A declaração foi dada em entrevista ao programa Frente a Frente do UOL. Eu apoio o presidente Bolsonaro. Ele fez um grande trabalho como presidente e foi corajoso. Tenho grande gratidão e admiração por ele, mas eu não sou burrinho do presépio. Só porque fui ministro do Bolsonaro, não sou obrigado a concordar com tudo, declarou. Candidato ao Senado por São Paulo pelo Novo, Salles foi questionado sobre sua proximidade com Bolsonaro e se ainda considera bolsonarista. O ex-ministro do Meio Ambiente afirmou que Bolsonaro foi um grande presidente, mas reconheceu críticas à gestão, incluindo temas ligados à sua própria área da atuação e à condução da pandemia. Salles afirmou, Salles também afirmou que Bolsonaro é injustiçado ao ser responsabilizado por uma tentativa de golpe sobre a família Bolsonaro. O deputado disse que separa a atuação do ex-presidente de seus filhos. Para Salles, Eduardo Bolsonaro é o nome mais preparado entre os três irmãos para uma eventual candidatura. Ele também criticou a atuação de Flávio Bolsonaro e afirmou que Carlos e Eduardo estão cercados por pessoas que adotam um discurso de confronto. O presidente Bolsonaro é uma coisa, os filhos são outra. Eu entendo e deixo claro aqui. Se fosse para escolher o filho de Bolsonaro para ser candidato, o melhor era o Eduardo, afirmou. E segundo Salles, os filhos do ex-presidente tiveram algumas coisas positivas, mas avaliou que parte da atuação política deles acaba prejudicando o grupo. Carlos e Eduardo, infelizmente, têm em torno deles gente muito provocativa, que gosta de dividir e de criticar. Quer dizer, mais atrapalha do que ajuda. E o Flávio se omitiu, disse. Em relação a Michele Bolsonaro, Salles afirmou que a ex-primeira-dama teve um papel muito valoroso e defendeu uma candidatura dela ao Senado. Eu espero que ela seja candidata. Se for, será muito bem votada, porque tem mérito e valores para isso. Ela será uma boa senadora, sim, declarou. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.